Então, a gente vai falar hoje sobre tonalização, fundo de clareamento, né? Isso. Neutralização de cor. A Camila está comigo em todos não, acho que em dois grupos, né, Camila? E a gente vê uma das maiores dúvidas que as meninas têm é sobre isso, né? Sobre tonalização. O É, grande erro, né, da maioria é tonalizar um cabelo que não chegou na altura de tom desejada, né? isso. E por isso é fundamental a gente falar sobre isso aqui, né? Porque quando você erra no fundo de clareamento, quando você erra no fundo de clareamento, você não acerta, né, a neutralização depois. Né? Exemplo, se você É. abrir num fundo de 7, você não vai conseguir neutralizar com 8 ou 9, né? É muito difícil você conseguir acertar quando acontece isso aí. Eu acho que as meninas estão errando um pouco, Josi. É regra que tinta não clareia tinta. Então Exato. não adianta você abrir um fundo de 7 e jogar um 10. Você não vai ter o resultado do 10, porque a tinta não vai clarear a tinta. O que vai clarear aquele cabelo é a descoloração. Se o cabelo não chegou no 10, não é a tinta que vai entrar ali e vai fazer. Então, essa é uma das regras, né? De Isso. que a tinta não clareia a tinta. Então, É, vocês... Outro erro que eu vejo muito nos grupos aí que está acontecendo sobre o teste de mecha, meninas. Teste de mecha sempre. Não chega cliente no salão, não promete platinado, se o cabelo abriu no 6, é, que não tem 12, 11 que vai te salvar. É, verdade. 12, 11 não vai te salvar nessa hora, né? Então. E as meninas também no grupo estão errando muito. Já falei para as meninas, façam perguntas. É a questão de tonalizar. Se abrir no fundo e tonalizar errado, vai, vai dar merda, como se diz, né? Vai manchar, não vai dar certo. Elas Verdade. tá tendo muita dúvida nessa questão aí da tonalização. É verdade. Então é fundamental a gente bater nessa tecla para deixar bem claro para o pessoal que precisa estar alinhado ali fundo de clareamento com neutralização, porque senão você Uhum. não vai conseguir um resultado bom no cabelo. E E assim, você prova, Camila, que uma altura de 7, quando abre um fundo de clareamento no 7, você neutraliza com 7 para o acinzentado. Um exemplo, quando a cliente quer bem claro, fica um resultado bonito. Ele não vai platinar, porque a altura de 7 não dá platinado. Mas ele vai ficar uma cor muito bonita. Então, assim, as pessoas têm que entender que o 7, ele não vai fechar. Às vezes, eu acho que a mentalidade da maioria é que o 7 vai fechar muito a cor. E que elas vão perder ali o clareamento que teve no cabelo, mas não perde, né? A gente sabe que não perde, dá um resultado bonito. Acho que esses teve. dias Ah, tinha uma moça no grupo e ela estava meio que desesperada porque ela precisava tonalizar aquele cabelo com o 13, que é o mate, né? Vou dar um exemplo. E tá acontecendo muito. E ela tinha um corretor cinza e tinha um corretor amarelo. O cinza que é o azul e o amarelo. Mas ela estava focada que ela precisava do mate. Mas ela poderia fazer o mate para corrigir aquele cabelo com os corretores que ela tinha ali, usando as regrinhas básicas, ela ia conseguir sair daquela enrascada com o que ela tinha ali. E eu acho que é verdade. muito importante isso também, as meninas conseguirem sair de uma enrascada, de um erro com o que elas têm ali. Não ficar, eu preciso do 13, mas eu tenho um azul e um amarelo, eu faço 13. Eu não preciso ficar focado no 13 ali, especificadamente. Fora que, assim, eu vou até falar sobre esse assunto aí, que é interessante essa observação que você colocou. Porque o que acontece? Os corretores, a gente sabe que dura muito. Eu uso corretor no meu salão e dura muito, dura uma vida um corretor. Né? Quando você usa ali a quantidade correta para fazer a neutralização, ele vai durar uma vida. Então, eu acho até desnecessário você ter o azul, o amarelo, o verde, porque assim, com o azul e com o amarelo, você faz o verde tranquilamente.
Então, assim, você vai estar economizando, na verdade, você vai estar deixando de perder dinheiro, porque assim, eu não sei se já aconteceu com as meninas aí do grupo, mas comigo já aconteceu de o corretor ele vencer o prazo de validade e eu não ter usado todo, e vai para o lixo. Então, assim, é dinheiro que vai para o lixo, isso também é importante. Porque, assim, não adianta o dinheiro entrar e ele ir para o lixo depois. Então, a gente tem que fazer uma boa administração também dessa questão aí de produto, né, que entra no salão, para não acontecer isso, né, de estar jogando dinheiro fora com uma coisa que é desnecessária. Então, se tiver o azul e o amarelo, tranquilamente, vocês podem trabalhar tranquilamente, não precisa se preocupar, eu preciso ter o verde, né? Quando a gente fala do amarelo, é dourado. Na tabela de cores, o amarelo é o dourado. Então, o pessoal tem um pouco de preconceito com o dourado, porque quando fala do dourado, fala, nossa, mas eu vou deixar o cabelo dourado e não é isso que eu quero. Não, isso vai tudo depender da quantidade que você coloca ali. Talvez o dourado vai só te trazer uma luz e não vai te trazer um amarelo. Eu gosto sempre do dourado, que ele traz ele abre luz, né? Então, assim, tem gente que tem preconceito com o dourado. Eu adoro. Mas, assim, a gente faz o tom bege, inclusive, com o dourado e o azul, né? E dá um resultado lindo, lindo, lindo. Né? Ele não fica aquele tom muito branco, né? Fica realmente aquele dourado de fundo, como você fala. Que, assim, no meu ponto de vista, fica até mais bonito do que os brancos, que a maioria das clientes está pedindo, né? Então, assim, eu gosto bastante do resultado que dá. Gosto muito mesmo. Mas... Rosa fez um teste de mecha e abriu um fundo 8. Só que quando ela foi tonalizar, ela colocou o 8,89, mais 1 centímetro de 9. E usou o 0,13. E fechou. Essa coloração fechou. Ela tá perguntando, sabe me falar o que aconteceu? Fiquei desesperada. Fala de novo a pergunta. Ela fez um teste de mecha que abriu no fundo 8. Quando ela foi tonalizar, colocou o 8,89 mais 1 centímetro de 9 e o 0,13. E ela disse que esse cabelo fechou a cor. Ela tá perguntando se sabe o que aconteceu. É isso mesmo, Rosa? A pergunta ficou um pouco confusa. Deixa eu ler aqui. Mas agora deu para entender o que ela quis dizer. Ela fez essa mistura e a mistura fechou o tom. E na realidade não era para fechar muito o tom, porque ela abriu num tom de 8, talvez ele fechou, foi lá com um tom de 7, né? Provavelmente. Mas assim, o que pode acontecer nesses casos é o tempo, né? O tempo é fundamental. Quando você trabalha ali no olhômetro, você fica atento. Eu já vi profissionais trabalhar de uma forma que assim, eu não concordo. Pode ser que dê um efeito para outras pessoas, para mim não dá resultado. Aplicar a tonalização e deixar a cliente lá sentada, esperando dar o tempo. No meu caso, isso nunca funcionou. Eu faço a neutralização no lavatório. Não sei se foi o caso da Rosa. Né? Que é muito olhômetro, né? É enluvamento e olhômetro ali para ver aonde abriu, até onde abriu. Exatamente. A Ribeiro está perguntando 1 centímetro de 9, para que seria? Para que ela usou 1 centímetro de 9? Ribeiro está perguntando qual era a função de usar 1 centímetro de 9 aí nessa mistura. Então, aí no caso, ela teria que ver qual que é a função. De repente, neutralizar algum tom indesejado. Porque assim, como a gente não viu o cabelo, o resultado que deu esse cabelo, que assim, ela falou que abriu numa altura de 8. Mas que 8 que revelou ali, né? Então, na verdade, a Rosa mandou outro comentário aqui falando que foi isso mesmo que aconteceu. O cabelo fechou um tom e foi para o tom de 7. Exatamente. Que é o caso ali que eu te falei, né? De passar do tempo, né? De repente ela iria trabalhar 5 minutos, ela deixou passar 1 minuto a mais. Às vezes é muito interessante cabelo no lavatório, que assim, se você deixar passar 50 segundos a mais, 30 segundos a mais, o cabelo ele fecha o tom. E aí é complicado, porque aí você vai precisar abrir o tom, porque às vezes a cliente não ficou satisfeita e vai ter que entrar com champuzada, né, para tentar
fazer ali novamente o resultado que a cliente Eu vou deseja. fazer uma observação sobre a shampuzada, que eu também tenho muita dúvida, né? Uhum. E assim, a shampuzada, as meninas falam, sempre perguntam sobre a shampuzada, mas se colocar no cabelo todo, esse cabelo não vai manchar, não vai. E é por isso que a gente usa o X de baixo, para não mexer no fundo do clareamento e conseguir fazer a limpeza desses fios. E o tempo também, não tem um tempo exato, você vai ser de olhômetro para você não danificar esse cabelo. E aí as meninas têm muita dúvida sobre a shampuzada, para que serve a shampuzada, entendeu? Elas têm muita dúvida sobre. Então, a champuzada é muito importante lembrar isso daí, Camila. Outra coisa interessante, que até uma menina essa semana perguntou o que fazer com um cabelo que tinha ficado uns tons amarelo na raiz por causa acho que um botox à base de ácido, alguma coisa assim. Aí eu falei para ela que ela precisava fazer a champuzada. Só que a shampuzada ali naquele cabelo era um negócio bem delicado. Aí eu falei para ela, toma cuidado, porque a raiz nossa é muito quente e pode abrir tom nessa raiz, né? Se você jogar ali a shampuzada na raiz, mesmo que seja com um volume baixo de OX, como a raiz é quente, então é muito arriscado. O ideal é jogar mais no comprimento do cabelo e Na luvar. verdade, a limpeza dos fios da shampuzada, ela é para isso, ela não é para raiz. Você tem que ir Exato. com esse vazamento onde está ali o verde, onde está o chumbado. Já chama limpeza dos fios. Se você for com esse produto para raiz, aí você pode ocorrer de você dar aí uma diferença no tom, mas Exato. não é. E eu falo muito também, o pessoal tá fazendo mention, ó, vamos lá, a Jandira fez a progressiva à base de ácido. Ela falou, foi ela que fez esse cabelo. Ah, sim. Eu É, falei para ela no grupo. tá acontecendo questão da limpeza de fio. O pessoal tá fazendo mechas e não tá tonalizando na hora ali. Faz as mechas, não tonaliza, o cliente vai para casa. Volta depois de uma semana para tonalizar. E aí é isso que eu tenho que explicar, que isso é um erro, porque tem que ser tonalizado após a descoloração, onde vai dar o efeito, porque o pH do cabelo está em 10, ele está em alta, né? E aí, se Exato. ele abaixar, você não vai ter o mesmo resultado da tonalização que você teria se tivesse feito logo após de ter feito as mechas, né? Vai ser muito Mesmo. É isso mesmo. Então, é muito importante a gente se atentar a essas questões aí que a gente está citando, né? Porque na hora, lá na prática, no dia a dia, no salão, se vocês fizerem, como a gente falou, anotações dessas dúvidas, tá com uma dúvida lá, tá com o cliente na cadeira, vai lá no caderninho, olha as anotações, né? Vê qual foi a orientação que a gente passou, para realmente isso ficar gravado na memória, porque o nosso interesse é que vocês aprendam realmente a resolver os problemas, né? Porque se um dia não tiver um suporte, como que vocês vão resolver, né? Isso Então, mesmo. é importante aprender, né? A Camila fala muito sobre decorar, né? Pelo jeito ela é bem decoreba. Isso é bom, né? Isso é bom. Porque uma coisa básica que eu tô nos dois grupos da Josi, né? E tô tem outros grupos que eu também tô. E eu falo muito da regrinha que é da colorimetria, que é quando você faz a junção das três. Ah, tá, eu vou falar. A Rosa tá mandando uma mensagem ali. Só um minutinho. Quando você faz a junção das três cores primárias, ela neutraliza. E o pessoal tá errando muito, porque quando o cabelo fica pro amarelado, o pessoal joga um irisê. Perdão, o pessoal joga um azul. E o azul, quando ele se mistura com o amarelo, ele faz o verde. Aí o que ela faz? Inverter o cabelo, porque o pessoal tá muito no cinza. Vamos matizar esse cabelo, vamos colocar um cinza, vamos colocar um 11. E não é assim. Você vai tonalizar conforme aquele cabelo te pedir a tonalização, entendeu? Não é regra colocar um. O amarelo, você vai usar o 2, que é o irisê, que vai neutralizar aquele amarelo. É verdade. Porque assim, não dá pra gente passar uma receita pronta de como fazer um platinado, um exemplo. Uma menina perguntou no grupo, né? Hoje, como fazer um platinado? Não tem como eu falar o passo a passo, porque eu não sei o tom que aquele cabelo vai abrir.
Dependendo do tom, existe a necessidade de fazer mistura de cores para chegar no resultado desejado. Que nem você falou, se joga um azul para fazer um platinado no cabelo amarelo, ele vai ficar verde, ele não vai chegar no platinado desejado. Então, é fundamental entender realmente a colorimetria para você saber como chegar no resultado. A hora que você estiver ali com o pepino na sua cadeira ali, você saber como resolver, né? Isso. A Rosa tá aqui falando, fala sobre as pontinhas de onça que fica quando ela tira a touca da cliente. Aquelas marcaçõezinhas, né? Muito comum essas marcações. A gente vê uma grande quantidade de cabeleireiros perguntar sobre isso, né? Às vezes até mandar fotos também, né? E pedir como fazer, como resolver. É muito fácil. E hoje em dia está na moda, né? Apagar raiz. Apagar raiz é moda, é chique, é bonito, né? Mesmo que não fique a pontinha de onça, a maioria dos cabeleireiros estão apagando a raiz, porque é moda. Então, outra técnica que eu já vi ser usada também de apagar, você pode na hora, mas aí é no papelote, na touca eu nunca vi esse processo. Você pode retirar o papelote ali na hora, e se você vê que tá rajadinho, você pode vir com a tinta puro 6, por exemplo, e colocar naquelas manchinhas bem rápido e esperar ali aquele tempo de pausa. Claro, se o cabelo não estiver muito manchado, se um socorrado deu 1 ou 2 manchinhas, você consegue fazer essa reparação se a cliente não quiser esfumar a raiz. Mas o ideal mesmo é apagar a raiz, né? Porque tem um resultado melhor, né? Um resultado mais bonito também, né? Se apagar toda a raiz, fica... Eu, pessoalmente, gosto muito dessa técnica. Mas tem clientes que não gostam que apaga a raiz. Aí a gente pode usar essa técnica aí que a Camila falou, né? A hora que você tá puxando as luzes ali, fica sempre atento, abre o papel alumínio, olha por dentro como tá a raiz da cliente, né? Se tem alguma manchinha. Gente, não deixa a cliente sair do salão, mesmo que a mancha ficar atrás e a cliente não vê, não deixa a cliente sair do salão com essas manchinhas, não, porque às vezes ela vai fazer uma escova no outro salão e a outra cabeleireira vai comunicar ela, nossa, olha o que aconteceu, e aí você pode estar perdendo uma cliente aí, poderia estar se fidelizando com você. A gente fica com medo de consertar um erro, mas é melhor consertar o erro ali do que outro profissional falar desse erro que foi feito, né? Então, exato. Fora que assim, você ganha credibilidade, eu acho que eu falei sobre isso na live passada. Você ganha a credibilidade da cliente quando você é honesta com ela, quando você fala, olha, aconteceu isso, né? Escorreu um pouquinho, às vezes acontece mesmo, é natural, né? E aí você explica para ela que vai precisar fazer a correção e faz a correção ali. Você ganha a credibilidade da cliente, porque a cliente vai falar, caramba, a pessoa é honesta, né? Era um lugar que eu nem ia ver, mas ela me falou que está manchado. Né? Então é muito importante fazer isso. Fora que assim, entra aquela questão que você falou, né? O pH do cabelo, né, Camila? E quando ela voltar para fazer isso depois, já tem uma dificuldade maior, não dá o mesmo acabamento, né? Então a Sinara tá falando, a honestidade é tudo, e é verdade. Sim, você ganha um cliente, por mais que você erre, você pode ganhar aquele cliente ali sendo honesto com ele. Exatamente. Então é fundamental isso daí, né? A Jandira falou, fiz a progressiva, a base de ácido. Deixa eu ver. Amarelou depois da chapinha. Então é muito comum. É importante falar um pouquinho sobre isso também, né? Sobre a live não é desse assunto, mas como envolve mechas, né, colorimetria, aí é bom a gente falar sobre isso. É muito comum a maioria dos cabeleireiros usar a progressiva à base de ácido e não usar da forma correta e amarelar o fio do cabelo. A gente sabe que a progressiva à base de ácido realmente ela altera tom, não tem jeito. Por exemplo, se a cliente quer um cabelo platinado e ela quer progressiva, infelizmente, ela não vai ter cabelo platinado e progressiva. Ela precisa decidir o que ela quer, né? Agora, se ela quer um pérola, é possível sim. É possível. E altera um pouquinho o tom, mas você consegue manter no pérola.
Josi, Então, deixa eu fazer uma sim, pergunta. É, também tem a ver com a temperatura da chapinha que é usada ali no procedimento da progressiva, né? exatamente, exatamente, porque independente se ela é formal ou não, ou ácido, ela vai amarelar o fio se usar uma temperatura muito alta. E outra coisa interessante falar aqui é assim, eu procuro não usar chapinha em cabelo loiro, perolado, platinado. Eu não uso. Tem cliente que fala assim, ah, não vai passar chapinha? Aí eu explico a situação, olha, não posso passar chapinha, se eu passar chapinha, eu vou alterar o tom do seu cabelo. Então, o ideal é evitar a chapinha, mesmo que seja somente para fazer um alinhamento ali de fio na hora, porque a cliente ela gosta daquele cabelo chapado. Mas o ideal é você fazer uma boa escova e evitar o uso da chapinha para evitar agredir o fio do cabelo e evitar amarelar o fio também. Então é muito importante a gente pensar sobre isso aí, né? E a hora que a gente for fazer na prática no salão, a gente está preparado, né? A Janiele está perguntando se a progressiva for a base de formol, ela amarela? Então, ela altera sim o tom do cabelo. Não tem jeito. A progressiva à base de ácidos, ela altera o tom do cabelo. É o que eu tô falando. O platinado, não é possível você ter platinado e fazer progressiva à base de ácido. É impossível. Agora, se você tem um cabelo perolado, você consegue manter o perolado e fazer a progressiva à base de ácido, tendo todos os cuidados. Eu sempre falo que a gente tem que respeitar os limites do cabelo. Porque assim, o cabelo, ele tem os limites dele. Se você respeitar, você pode fazer qualquer procedimento respeitando esses limites. Uma coisa bem interessante de falar, como a gente está falando a respeito da progressiva de ácidos, é falar que é possível sim você usar uma progressiva à base de ácidos e descolorir o cabelo. Eu falo porque assim, eu faço na prática e funciona. A semana passada mesmo, eu corrigi um cabelo, acho que eu até comentei com você, né, Camila, de um cabelo. Uhum. Eu comentei na outra live também sobre isso. Um cabelo que ficou amarelo, aí passou um monte de coisa lá no cabelo, inclusive a progressiva à base de ácido. E esse cabelo veio para mim, para eu corrigir o tom dele e deixar ele perolado. E eu corrigi o tom, tive que puxar luzes ali nesse cabelo, abrir tom mesmo. Ela fez uma progressiva na sexta e no sábado eu corrigi o cabelo. Então, assim, muita gente fala, ah, fez progressiva de ácido, não dá para fazer. Dá desde que você respeite os limites do cabelo. A Patrícia está perguntando, os cabelos cacheados que têm os fios finos, tem uma recomendação mais específica para clarear algumas mechas? O ideal é fazer a descoloração com o OX de 10. O fio fino você precisa usar o OX de 10. Você consegue chegar até num tom platinado nesse cabelo. Só que assim, o OX de 10 a gente sabe que vai demorar mais tempo do que um OX de 20 ou de 30 ou de 40, né? Mas assim, você dedica seu tempo ali nesse cabelo, talvez até o seu dia inteiro nesse cabelo, cobra pelo trabalho, né? Porque um dia inteiro num cabelo você tem que cobrar também, né? Isso. E você precisa fazer com a X de 10 realmente para não correr risco de tirar esses cachos do cabelo, senão vai sair tudo os cachos. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Ah, que tá mandando. Eu vou deixar que ela é loira, né? Que ela é ruiva, mas depois. A Ah. Janiele está perguntando: o certo é primeiro descolorir, depois fazer progressiva? É verdade? Descolorir, depois fazer a progressiva, depende muito. Aí eu preciso entender se ela vai fazer uma neutralização de tom nesse cabelo antes ou depois. Qual o tom que ela vai usar para neutralizar, qual o tom que a cliente quer. Porque, um exemplo, um cabelo ruivo, você não consegue fazer a cor do cabelo, depois fazer a progressiva de ácidos ou de formol. Você não vai ter um resultado satisfatório. Por quê? Porque você vai conseguir um desbotamento ali naquela cor e a cor não vai ficar bonita, mesmo que a progressiva seja formol, por causa daquela questão da chapinha. Então, como que eu faço? Eu faço primeiro a progressiva,
Depois eu faço o processo de deixar a cliente ruiva. Então, tudo depende do tom que a cliente quer no cabelo para você chegar no Então, resultado. só para alinhar. Se essa cliente quiser uma cor mais quente, você pode primeiro fazer a coloração para depois fazer o procedimento de progressiva. E se a cliente quiser o cabelo para o tom frio, que é o loira, né? Um loiro mais claro, você pode fazer primeiro as mechas para depois estar fazendo o procedimento da progressiva ou do botox. Pode. Ficar. Entendi. A Elisa, todas as luzes que eu faço, fica só um tom, porque aonde dá um erro cinza. Elisa, eu não entendi. Se você puder mandar de novo, todas as luzes que eu faço, fica só um tom, porque aonde dá um erro cinza. Então, será que é o tom que ela usa para neutralizar, que ela está usando o azul e o cabelo está indo sempre para o cinza? Pode ser que seja isso. Então, é Elisa, né, o nome dela? Elisa? Isso. Então, Elisa, se você puder repetir a pergunta para a gente, fica mais fácil para a gente poder explicar. Entra aquela questão lá, por isso que a gente fala, né, Camila? Mandem áudio. Só que aqui não dá para mandar áudio. A Fabiane está perguntando como fazer a junção das 3 cores primárias na tonalização. Eu amo explicar isso. Isso, Camila. Então, manda ver, pode. Porque assim, Fabiane, então, vamos supor que esse cabelo, ele puxou para um tom de amarelado, né? E é onde a gente fala, como eu vou tonalizar esse cabelo amarelo? Aí o povo me entra com cinza, mas não é o cinza, é o irisê. O irisê é o violeta, né? O violeta que ele é feito com o vermelho e o azul. As 2 cores primárias. Quando elas formam o irisê, que é uma cor secundária. Quando essa cor ela se une dentro desse amarelo, ela neutraliza esse cabelo. Deu para entender? Não é mais ou menos isso? É isso mesmo. A mesma coisa com o vermelho. O cabelo puxou pro vermelho. Com o que a gente neutraliza esse cabelo? Com o verde. Mas por que com o verde? Porque no verde ele tem o amarelo e o azul. Quando o amarelo e o azul ele junta com esse vermelho, ele neutraliza esse cabelo aí. Então, essa é a junção das 3. Toda vez que você juntar azul, amarelo e vermelho, você neutraliza o cabelo. Exatamente. Então, isso é uma regra básica, né, Camila? Se entendeu essa regra aí, você consegue neutralizar qualquer tom de cabelo. É sucesso. Você neutraliza qualquer cabelo. Exatamente. Mais alguma pergunta aí? Bom, a Elu Marques perguntou, e quando o loiro ficou verde? É isso aí que acontece, né? Às vezes o loiro puxou pro amarelado e a pessoa tonalizou ele com cinza, porque o pessoal só quer platinar. O 1211, é o 1011, é o super clareador. Aí esquece daquela questão lá que tem que usar o irisê junto, né? Que é o 02, né? Porque se eu usar só o cinza, eu vou esverdear esse cabelo que tá amarelo. Exato. Muitas pessoas, às vezes, acham que se jogar o irisê, vai perder um pouco ali do azul e não vai conseguir platinar. Mas, pelo contrário, o platinado, ele vem mais bonito, né? Porque ele neutraliza o verde, né? Agora, se o cabelo ficou verde, pode jogar o irisê para neutralizar? Não, não pode. Você precisa fazer o quê, Camila? Uma limpeza de cor no cabelo, não é verdade? OX de baixo volume. Pelo amor de Deus. Não vai fazer OX de 30, 40 limpeza de fios, não. A não ser que essa cliente tenha uma global, né? E você, aí nós estamos falando de outro. Não me faça limpeza de fios com OX de 40 num cabelo de mecha que só quer tirar o verde. Você vai alterar esse fundo de cor aí, vai dar erro. A Elisa repetiu a pergunta. Todas as luzes que ela faz ficam no tom de acinzentado. E ela não consegue chegar no outro tom. Camila, tem uma coisa interessante nisso daí, que eu vou falar aqui agora. Se ela estiver usando, mesmo que seja pérola, no cabelo que abriu muito o tom, tem alguns cabelos que vai para o acinzentado. Em vez dele ficar pérola, ele vai ficar platinado, no caso, né? Não é acinzentado, platinado.
Eu já vi vários casos de cabeleireiros que neutralizou com 989 e o cabelo foi pro acinzentado, né? Porque Será que não tá faltando um 3 aí, não? pois é, Porque aí entra o 3, né, Camila? O 3 tão é, amado pela Camila. eu, Então, é, tudo depende do fundo de clareamento do cabelo. Por isso que a gente fala, não dá pra gente dar uma receitinha pronta. Porque se você abrir o tom e ele ficou pro amarelo, você não vai poder neutralizar ele só com um azul, né? Se ele abriu o tom e ele foi, né, ele tá bem mais branquinho, se você jogar lá o pérola, ele pode acinzentar. Então, assim, tem a questão também do tempo que você vai deixar ali no cabelo, do tempo que você vai manusear. Tudo isso pode mudar o tom do cabelo. Então é importante a gente ter um olho clínico ali e já olhar e saber se chegou no tom ou não, né? a Kellen falou: meu cabelo nunca agradeceu progressiva, né? Pode ser o produto, a estrutura muito fina do meu cabelo, fica muito seco e embaraçado demais. Porra. Então é bem complicado entender isso. Era importante a gente ver o cabelo para fazer uma análise desse cabelo para entender, né? Porque tem cabelos que realmente são difíceis de pegar progressiva. Eu tenho clientes, por exemplo, que não tem cabelo crespo, não é crespo o cabelo, mas assim, tem um cabelo fino que ele embaraça muito e você faz a progressiva, ele não fica alinhado. Eu não sei o que acontece. Às vezes é necessário fazer 2 procedimentos de progressiva para você chegar num alinhamento nesse cabelo, né? O primeiro, às vezes, nunca fica bom. Então, é muito Não. de cabelo para cabelo. Cabelo é uma caixinha de surpresa, né? É importante a gente entender realmente o cabelo justamente por isso. Porque cada cabelo revela uma situação diferente, né? E às vezes pega a gente ali de surpresa. Por isso que é importante estar preparado para saber como resolver esses pepinos aí, né? Sim, sim. Tem mais Mas pergunta, menina? É. O acabaram pessoal suas tem muita perguntas. dúvida na regra do 11 aí também, que eu vejo muitas meninas perguntarem. Tem muita dúvida. Eu acho que o pessoal é assim, quando você fala de número de coloração na caixinha, vão lá, tipo 7,34, o pessoal não sabe a proporção do que vem. O que que aquela caixinha, o que que aquele 7,34 está querendo dizer ali naquela caixinha? Que o 7 é a base, o 3 ele tem uma porcentagem maior do que o 4. Então, se a cliente quer um acobreado, por exemplo, ela quer que o cabelo puxe mais para o acobreado, se você jogar um 7,34, esse cabelo vai puxar mais para o dourado, porque ele tem mais concentração de dourado do que de cobre ali. Exato. Ela E teria assim, que elas fazer o inverso nessa questão aí, né? Se ela quer mais vão acobreado, ela tem que 7,43. inverter. O 4 vem sempre antes, né? Então, se ela for fazer a mistura da cor, ela precisa ter em mente que o 4 é 60%, se o 4 vir primeiro, sempre o segundo número no caso, né? Por exemplo, 7,43, né? Aquele 4 que vem ali, que é o segundo número, ele representa 60%. O segundo número, 40%. Então, se você coloca o 3 primeiro, o 3 vai vir 60% e o 4, 40%. Então, o cobre fica mais fraco. Não sei se dá para entender assim, porque a regra do 11 é mais interessante explicar Não, lá, né? mas eu falo, só delas já saberem dessa proporção já é muito Isso. importante, porque elas conseguir, vão conseguir mentalizar ali. Não, mas a minha cliente quer mais acobreado. Então, se eu colocar um 34, eu não vou conseguir esse resultado. Vai ficar mais dourado. Então, eu vou usar um 43. Que o pessoal também tem muita dúvida na hora que chega aí. É, Nossa, mas qual cor eu vou colocar ali? é igual o bege, né? Se ela quiser o bege mais pro branquinho, ela precisa colocar o 1, seria, por exemplo, 913, né? Porque o 1 ele vai ficar mais acinzentado, o 3 vem um dourado mais fraquinho, né? Então, é importante quando ela quer o cabelo mais pro branco do que pro dourado, sempre lembrar que o 1 tem que vir primeiro, né? Agora, se ela quer mais pro dourado, seria 9,31.
Então, às vezes, isso aí dá uma confundida, né? Até porque a gente já tem as colorações com essas numerações aí. Aí dificulta um pouco de entender, mas é importante a gente lembrar disso daí na hora de neutralizar, para não pegar o cabelo daquela cliente que quer um bege mais pro acinzentado e deixar ele muito dourado. E depois a gente vai ter que corrigir esse cabelo, né? A Karen está perguntando aqui, de ruiva para loira, tem algum cuidado especial para não ficar laranja facilmente? Então, o ideal é fazer uma limpeza de cor no cabelo. Quando você vai levar um cabelo que tá cobreado, que tá ruivo, que tá vermelho, quando você vai levar esse cabelo pro loiro, você precisa fazer uma limpeza de cor, uma champuzada, né? Limpar bem aquela cor ali, tirar o máximo dos pigmentos vermelhos daquele cabelo, para depois você vir com uma cor, por exemplo, um 6.0, suponhamos que você quer uma altura de 6, o fundo dela, um 6.0, que até facilita também na hora de abrir a mecha, e aí depois de fazer isso, você vem abrir a mecha. Só que eu recomendo não fazer tudo isso no mesmo dia, porque eu acho que é uma carga muito pesada de química no cabelo em um dia só. O ideal é fazer em processos. A cliente é ruiva e quer ficar loira, senta com a cliente e explica, olha, eu não consigo fazer o seu loiro hoje, porque eu preciso fazer um processo no seu cabelo, eu preciso abrir tom, eu vou agredir o fio, a gente precisa entrar com um cronograma capilar para depois a gente vir e abrir o tom. Então, assim, a cliente, primeiro ela neutraliza aquele ruivo para depois estar entrando com tratamento, para depois estar entrando com as mechas loiras. Isso, no caso ela limpa o ruivo, neutraliza um pouco de vermelho ou laranja que fica ali de fundo. Depois ela faz o cronograma para capilar, pelo menos 30 dias de cronograma, para depois ela puxar luzes nesse cabelo. Porque o que acontece? Se as clientes, a maioria, elas querem tudo na hora. Né? Mas aí se a cliente falar assim, não, eu quero agora, eu quero ficar loira. Como profissional, eu falo, então você vai ter que ir em outro lugar fazer, porque eu não consigo fazer isso no seu cabelo. E o que acontece? Se ela for em outro lugar, ela vai voltar para mim de novo. Porque ela vai fazer lá, ela vai ver que o cabelo não ficou bom, não segura a cor, não consegue manter o cabelo. Aí ela vai voltar para mim e vai falar, eu quero fazer com você, porque eu acho que você que, né, explicou a forma como que realmente dá certo. Então, a Malu está perguntando, a minha cliente quer fazer o platinado, mas ela pinta de preto. Já falei para ela que tem que fazer o teste de mecha. Mas ela falou, meu cabelo aguenta. E se na hora der errado, o que eu faço? Malu, não faça. Sem teste de mecha, você não faz. Porque a chance de errar é muito grande. Então, assim, não faço. Não, eu não faria. Sim, é muito arriscado. O teste de mecha é fundamental. O ideal, sempre que for fazer cabelo, independente de se a cliente é sua cliente de luzes ou não, se ela já faz com você, ainda assim você precisa fazer um teste de mecha. Por quê? Porque você não sabe o que essa cliente usou em casa nesse cabelo. Você não sabe o shampoo que ela usou. Já aconteceu comigo de cliente usar um shampoo, que eu não vou citar nome aqui porque nem pode, nem é legal, né? Mas assim, usou um shampoo de perfumaria, chegou no salão, quero ficar platinada. Fiz o teste de mecha, quebrou. Ah, mas eu não usei nada, meu cabelo é natural. Realmente, o cabelo era natural, mas aí eu fui investigando. Que shampoo que você usa? Né? Já passou isso? Já passou aquilo? Ah, tá, usei tal produto assim, assim, assado. Falei, então tá explicado. Foi o produto que você usou. Esse produto aí não dá. Você precisa fazer um tratamento nesse cabelo para recuperar esse cabelo para fazer. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma para você ter... Quando a gente fala que a gente mexe com o cabelo, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa que está sentada naquela cadeira e que você está mexendo com a autoestima dela. Exato. Vai além do valor financeiro, vai além de qualquer valor que você está colocando dentro do bolso. Então, tem que fazer um bom procedimento. Há procedimentos que, dependendo se você der um corte ou um corte químico, alguma coisa que pode ser pior, você pode ter um processo, uma carreira que nem começou e que não vai ser interrompida ali. Então, quando a gente preza no teste de mecha, é para você trabalhar com segurança daquilo e fazer um bom serviço. É melhor você perder um cliente por conta de teste de mecha que não quer fazer e ganhar 10 do que
acontecer algo pior e ser, né? Ser barrado de continuar. E fora o trauma. Essa semana eu ajudei algumas meninas aí que na hora do nervosismo, elas não conseguiam. Trava, você tá ali, você não sabe o que você tá fazendo. Trava. E, assim, a gente está do outro lado aqui da cadeira e a gente está do outro lado aqui do grupo, auxiliando, mas só elas que podem fazer o serviço ali, elas que estão ali. Então, eu já tive caso essa semana que clareou o cabelo da cliente, mas não tinha a tinta correta para consertar. E aí laranjou e não tinha como consertar, o que fazer. Então, não tem como também te falar. Se você não tem aí, como é que fica uma coisa, né? E a cliente estava brava, porque a cliente queria sair do salão. Normal, o cliente vai no salão é para arrumar o cabelo. Então, ela quer sair de lá com o cabelo arrumado. Então, assim, a gente precisa se preparar. Eu não posso, se eu não tiver o básico para me socorrer ali naquele momento, eu não posso pegar qualquer serviço por conta de, mas vai entrar um dinheiro. Mas vai sujar meu nome. Ela vai sair falando mal de mim, vai em outro salão e vai fazer um procedimento correto e vai falar, pô, não vai lá na Camila, porque Camila estragou meu cabelo. E às vezes não compensa. É verdade. O dinheiro entra na hora, mas depois ele não entra mais. O ideal é você conquistar a cliente e manter ela com você, né? Até o grupo que a gente tem lá, né, de como conquistar e reter clientes. Conquistar é fácil, agora você reter, você manter ela ali junto com você por anos é mais complicado. Só que quando você trabalha com honestidade, né, o cabelo não deu, você vai chegar para a cliente e falar, não dá para fazer, acabou, não tem o que fazer. Não dá para você arriscar, igual você falou, né, Camila, arriscar seu nome. Porque, assim, a melhor propaganda é a boca a boca. Mas a pior propaganda também é a boca a boca. Né? Que vai falar mal de você. Então, é complicado. A Priscila falou que muitas clientes não são sinceras. Não são todas. Mas é onde o teste de mecha vai nos resguardar. Porque ali você vai saber tudo o que acontece. Mas eu só tenho um pretinho no cabelo, não tem mais nada. Não, mas a gente vai fazer o teste de mecha. Se o teste te passar, aí a gente faz. Você explora e você acaba descobrindo, né? Por exemplo, é muito difícil você platinar um cabelo hoje em dia, principalmente porque os cabelos estão saturados de muita coisa, né? Aconteceu uma vez comigo de uma cliente falar para mim assim, que não tinha feito nada no cabelo. Não fiz nada no cabelo. E eu fiz o teste de mecha e o teste de mecha aqueceu, né? Aqueceu muito. E eu investiguei, não fiz nada. Você lava com que shampoo? Eu lavo com tal shampoo, era um shampoo bom. E aí a gente foi conversando. Aí eu falei para ela, você já fez algum botox nesse cabelo? Não. Eu falei, tem certeza que você nunca fez botox nesse cabelo? Tenta lembrar aí se você não fez. Aí ela foi, aí fui conversando com ela, chegou um momento que ela falou, tipo, 1 ano atrás eu fiz um botox nesse cabelo. Só que aí ela tinha ido na perfumaria, comprou um botox de perfumaria, passou no cabelo, fez lá do jeito dela em casa. Então, assim, o risco quando você pega um produto de perfumaria é muito maior, porque a concentração de química nesse produto é muito maior também. Porque, assim, como eles vão vender na perfumaria, para o cliente ter um resultado bom em casa, ele precisa ter uma concentração alta, por exemplo, de ácidos, ou às vezes até de amônia ali junto. Tem produtos que a gente sabe que tem amônia, ácido. E essa mistura acaba arriscando muito depois o nosso trabalho. Por isso que é fundamental, né, Camila? O teste de mecha. Isso aí a gente bate nessa tecla. Vai te deixar você fazer um trabalho bacana, bonito e vai ganhar um cliente. Se a cliente não passar, não tem problema, você não vai perder dinheiro. Você vai oferecer para ela um kit de cronograma capilar para fazer ali no seu salão. A gente não pode pensar, mas eu vou perder dinheiro. Não, você vai ganhar dinheiro. Porque aí você vai entrar com o tratamento do cabelo dessa cliente e depois você ainda vai fazer as mechas. Então, perder dinheiro, a gente não vai pensar nisso. Você vai perder dinheiro se você fizer e der errado. E aí você vai perder dinheiro, nome, é muita coisa aí. E o mais interessante... pode falar.
Deixa eu ver aqui. Tá. Ela falou que já travou e o cabelo ficou verde da cliente. É a mistura errada, como a gente falou, né, Camila? Às vezes o cabelo tá muito amarelo, muito dourado, aí você vai lá e coloca o azul. Aí, sinto muito, mas o cabelo vai ficar verde, não tem outro jeito. E o correto, né, é fazer ali da forma correta, porque assim, vendedores de produto, eles não passam a informação correta. Se você perguntar para um vendedor o que eu uso para neutralizar, uma que ele não sabe, né? E outra que, assim, ele pode te passar a informação que ele ouviu assim, mas ele não se atentou, nem sabe exatamente qual que é a informação. E aí ele fala ali para você, usa o azul, é o azul que vai neutralizar. Aí você entra ali com o azul, o cabelo fica verde. Então é muito comum acontecer isso por falta de informação. Muito comum mesmo. Aqui ela ainda perguntando, mesmo ruivo sendo claro, eu preciso da limpeza de cor? Precisa. Precisa porque você vai ter um resultado melhor. Porque o que vai acontecer se você pegar um ruivo claro e jogar ali uma coloração que vai maquiar, a gente chama de maquiar, porque a maquiagem, se jogou água, ela sai. Então, assim, vai maquiar aquele cabelo, quando a cliente lavar 2 vezes, vai começar a revelar o vermelho nesse cabelo. Então, por isso, vermelho ou laranja, né? Por isso que é importante você fazer essa limpeza. A gente fala da pré-pigmentação, né, Josi? Isso. Eu vou dar um exemplo. Teve uma moça também que ela coloriu o cabelo de tipo um ruivo, né? Só que onde estava mais loiro, o ruivo ficou 2 tons. Mas é porque ela só jogou a mesma coloração. Ela comprou a tinta de farmácia e jogou a coloração no cabelo todo. Então, onde ela tinha mecha, ficou aquele ruivo claro, e onde o cabelo estava escuro, ficou um ruivo escuro. E aí eu falei para ela que faltou a pré-pigmentação na hora da. É verdade. Se ela tivesse feito ali a pré-pigmentação, ela teria um resultado melhor, né? Entendi. Josi, a pré-pigmentação, ela é regra você sempre pré-pigmentar com um número acima ou não? Tipo, eu vou colocar um 6 naquele cabelo. Eu tenho que pré-pigmentar ele com 6,3 ou não é regra? Então, quando o cabelo é branco, eu costumo falar para neutralizar, para pré-pigmentar com 6,3, por quê? Porque o 3, ele tem uma grande quantidade de amarelo. E o branco, antes de chegar no branco, ele passou primeiro pelo amarelo. Então, se você jogar ali o amarelo, o dourado, né, na verdade, mas a gente fala amarelo, jogou ali 6,3, você vai ter um resultado melhor. Tem pessoas que fazem a pré-pigmentação com 6,0 ou com 6,1. Eu falo que o 6,3, na prática, ele dá um resultado melhor. Só que isso daí não é uma regra, não é todo cabelo que a pessoa vai tingir que ela vai usar o 6,3, né? Eu estava explicando isso para uma pessoa e aí ela perguntou assim, mas todo cabelo que eu for pré-pigmentar eu uso 6,3? Não, você vai usar sempre na mesma altura de tom. Por exemplo, você vai fazer um 8, você vai usar o 8,3 na pré-pigmentação, depois você pode usar o 8,0 e aplicar direto, ou 8,3 também, né? Só que aí, se usar o 8,3 também, você precisa colocar o base, que é o 8,0. 8,3 metade, 8,0 metade, e aí você consegue um resultado show de bola. Uma cobertura 100% de branco. Então, é sempre importante lembrar que o 3, ele escurece, né? Ele vai neutralizar melhor o branco. Entendi. Falta 10 minutos, né? Para encerrar. Então, se alguém tiver alguma pergunta, mas a dúvida era mais essa. Da neutralização. Pode perguntar, que
que a gente responde. Se não conseguir responder aqui, a gente responde no grupo. A Malu tá perguntando, e se a pessoa usa 6,7? Ela vai pintar esse cabelo de 6,7. Qual cor que ela vai que ela vai pré-pigmentar esse cabelo? Ela pode ainda assim usar o 6,3 para pré-pigmentar. E aí, quando ela for, por exemplo, se o cabelo tiver branco e ela quer um 6,7, ela vai usar o 6,3 para pré-pigmentar, depois ela vai misturar o 6,0 com o 6,7 e fazer ali a coloração do jeito que ela quer. Entendi. E é isso. As dúvidas é mais essa e fundo de clareamento, que eu vejo que o pessoal tá muito perdido. Tipo, qual que é o 6? Qual que é o 7? Né? Eu não sei que fundo é esse, que é onde às vezes acontece, a maioria dos vezes acontece aí, né? A gente vai mandar nos grupos uma tabelinha lá de fundo de clareamento de cada tom de cabelo, porque aí a hora que as meninas tiverem dúvida, elas podem olhar por essa tabelinha, né? Uma tabela de todos os fundos de clareamento. Aí fica mais fácil para entender. Porque realmente eu vejo que alguns acabam comentando que um determinado fundo de clareamento é 9, por exemplo. Tem gente que fala assim para mim, eu abri esse cabelo, tá no 9, aí manda a foto. Aí eu vejo, não é 9, é 8. Então, acaba chegando no resultado errado, porque achou que o fundo de clareamento era 9 e não é 8. Então, neutraliza com 9 e não tem um bom resultado. Ele vai ficar, né, um cabelo feio, não vai conseguir neutralizar. Então, é muito importante entender isso daí, né? Os fundos de clareamento. Isso é fundamental. Entendi. Mais alguma pergunta? Entendi. Deixa eu ver aqui. Faltam 7 minutos. 7 minutos. Contagem regressiva, né, Camila? A hora é agora. Parabéns. Mas acho que mais é isso. Fundo de clareamento, vamos sempre respeitar. Eu vejo tinta não clareia tinta, que é outra coisa que eu vou te ajudar. Quando você fizer um cabelo 6, você vou pôr um 10? Não vou pôr um 10, que não vai abrir, não vai abrir. Né? O que acontece muito nesse caso aí, às vezes, é colocar o cabelo abriu na raiz, ele abriu um 9, e aí ele vai ficando um degradê. O meio ele abriu um 8 e a ponta ele abriu um 7. Aí a pessoa, ela acha que um 9 vai abrir aquela ponta, mas é que nem a Camila falou, tinta não clareia tinta, então o 9 não vai abrir aquela ponta. Você precisa neutralizar no 7. A Suelen. A Suelen está perguntando que fez luzes na touca e abriu um 8. Aí ela aplicou o 9,1 e coloquei corretor violeta. O cabelo ficou com as mechas roxas. Eu não consegui resolver o problema. Vocês sabem me dizer o que aconteceu? E como eu poderia ter resolvido esse problema? Então, o que aconteceu é que ela deve ter colocado uma grande quantidade de corretor violeta. Por isso que o cabelo ficou roxo. Se você puder falar quanto você usou de corretor violeta, né? Não sei se vai dar tempo da gente responder, mas qualquer coisa você pode perguntar no grupo. Se você não está no grupo, você pode deixar seu contato que a gente adiciona você no grupo. Mas para resolver esse problema, entra a famosinha champuzada, né, Camila? Vai ter que fazer uma limpeza de cor nesse cabelo com OX baixa para não alterar o fundo do cabelo, pó descolorante e shampoo. Né? E fazer a tonalização correta. Exato. Depois entrar com a tonalização correta. O corretor, pessoal, é muito importante vocês terem em mente que corretor é um negócio assim que você coloca uma pontinha muito insignificante. Se você colocar mais de 1 centímetro de corretor, você vai deixar o cabelo roxo. É muito arriscado. Então, o ideal é de 1 centímetro para menos. Se você tem dúvida... A Suelen falou que usou 1,5 centímetros. É muita coisa, 1,5 centímetros. O ideal é meio centímetro. É muito melhor você errar para menos do que errar para mais.
Então, pessoal, falta menos de 2 minutos, logo vai cair a conexão, a gente não vai conseguir responder mais. Dúvidas pode perguntar no grupo, pode deixar o contato, quem não está no grupo, e a gente vai lá e responde. Aí o gente tá perguntando, talvez dá para responder. A raiz fica sempre assim com 9,5 e ponta 7, 8? Se sempre fica? É. Não, não é sempre. Não. Às vezes dá para chegar num fundo de clareamento uniforme da raiz até a ponta. A dica que eu dou é nunca começar com a X de 30, gente. Começa com a X de baixa, pode começar com uma de 20 na nuca. Na Exato. parte mais em cima, você pode fazer misturinha e ir para 25 e vir para 30 só aqui na frente. Vamos parar de entrar com 30 aqui, porque ela vai clarear muito rápido e aqui não vai ser no mesmo tempo. Então, começa com a X baixa atrás, na nuca, que ela vai abrir devagar e você vai conseguir controlar com da frente. Então, você vai ter um controle melhor daquele procedimento ali naquela hora. Se for um papelote. Exato. Agora eu quero agradecer a todas vocês que tiveram conosco aí. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Camila, de verdade, de coração. Muito bom ter feito essa live Tá? com você. Eu que agradeço. Obrigada aí, me deram uma força.